Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o resumo do episódio 7 e 8 da segunda temporada de Titãs. Pra quem não sabe, eu tô postando vídeos de resumos de Titãs, de Grey's Anatomy e de The Resident. Só que essas três séries eu tô com episódios um pouco atrasados. Então eu tô fazendo esses vídeos mesmo com os episódios atrasados, porque eu vou colocar em dia. E eu vou continuar postando esses resumos. Na minha opinião, esse episódio 7 foi muito confuso, muito desnecessário, porque foi um episódio muito voltado ali para toda a culpa que o Dick tinha. Culpa com relação ao Jason, ao que aconteceu com ele no episódio anterior, culpa do tal segredo que ele tem guardado ali dos Titãs, que ninguém sabe muito bem o que é. Ele se sente muito culpado por alguma coisa que a gente não entende, que a gente vai entender no episódio 8, mas o episódio 7 foi muito focado nisso. Talvez se não fosse tão focado teria sido um episódio bem melhor, porque assim, é um episódio que o Dick tá se sentindo muito mal e esse sentimento dele ele se reflete na imaginação dele com o Bruce, falando de todos os erros que ele cometeu, sendo muito debochado, sendo até bem cruel com ele. Então, assim, é o Dick se martirizando por tudo que ele fez de errado, ou por tudo que ele acha que ele fez de errado, porque, na minha opinião, nem tudo ali foi culpa só dele, mas ele se sente muito culpado, então esse episódio é muito focado nisso. Ele tenta ir atrás do Slade de qualquer jeito, ele tem que pegar o Slade pelo que ele fez com o Jason. E essa jornada dele o episódio inteiro, ele passa por isso tudo sozinho. Eu acho que o Dick ele se sente muito solitário, mesmo tendo uma equipe, ele se sente muito solitário. Então ele passou o episódio inteiro ali sozinho tentando encontrar o Slade, não conseguiu. Ele acabou, na verdade, sendo manipulado por ele. No final, quando ele viu a foto da equipe, ele como se ele estivesse espionando eles. Então, o Slade só conseguiu manipular ele esse episódio inteiro. Enquanto na Torre Titã tava acontecendo coisas muito mais interessantes, como a recuperação do Connor. Meu Deus do céu, o Connor sobreviveu. Ainda bem, porque eu gostei bastante do personagem, eu não queria que ele morresse. Então, foi a Corey ali tentando descobrir como salvar ele, porque ele tava sofrendo ali com aquele envenenamento de kryptonita. Enquanto isso, lá no laboratório da Cadmus, a Ivy foi mandada embora. Só que antes dela ir embora, ela deu um jeito de escapar com o Krypton. E eles foram ali atrás do Connor, porque os seguranças do Lex falaram que ele não ia sobreviver, que ele provavelmente já estaria morto. Então ela foi atrás do Connor para tentar salvar a vida dele. O Krypton conseguiu ali farejar o Connor de alguma maneira e eles chegaram até a Torre Titã, onde a Corey e a Eve começaram ali a trabalhar uma maneira de salvar o Connor, até que chegou à conclusão que a Corey conseguiria salvar ele com os poderes da luz do sol que ela tinha, e ela ali com a ajuda da Rachel conseguiu salvar o Connor. Eu só não entendo muito bem nessa parte como que a Rachel conseguiu desenvolver os poderes dela tão rápido, porque até um episódio atrás ela tava machucando o Gar, ela tava com medo dos poderes dela e ela tava começando a se abrir com a Corey sobre os poderes dela. E nesse episódio ela já tá se sentindo segura, ela já tá usando os poderes dela. Isso eu achei muito estranho. Mas talvez a gente veja em algum outro episódio um treinamento das duas, alguma coisa do tipo. Mas o que importa
Nesse momento é que elas conseguiram salvar o Connor. Enquanto isso, ali na torre a gente também tem o Jason, que tá com a cabeça toda ferrada, que ele tá bem traumatizado com tudo que aconteceu no episódio anterior lá, que ele tava caindo do prédio. E a gente vê ele bem traumatizado, bem fora do normal do que o Jason costuma ser. A gente tem um momento ali dele com a Rose, que rola uma pegação ali dos dois. Só que nesse ponto eu achei bem estranho, porque assim, naquele momento em que ele tá parado de frente pra janela, que parece que ele tá meio que em transe, que ele tá meio que vendo ele cair direto toda vez sem parar, dá a impressão de que ele ficou o episódio inteiro naquela mesma posição, naquela mesma situação, de que nada mudou pra ele ali. Então aquele momento em que ele dança ali com a Rose, que eles têm aquela conversa, parece meio estranho. Parece que não é real, ou talvez que o Jason tá parado ali na frente da janela não é real. Foi a impressão que eu tive foi que esse episódio todo foi uma grande alucinação. Sim, eu não sei como explicar porque esse episódio todo foi muito estranho. Mas deu a impressão de que alguma coisa ali não era real. Tinha alguém fazendo algum jogo com todo mundo ali na torre, mexendo ali com a cabeça de todo mundo, com o trauma de todo mundo. A dona encontrou a garrafa de soda que o Garth tinha deixado pra ela no travesseiro. A Dawn encontrou a foto lá do menino que ela tava cuidando. O Hank encontrou uma garrafa de bebida. A Rachel encontrou as cruzes lá no quarto dela. Então parecia que tinha alguém mexendo com a cabeça de todo mundo. E a Rose também encontrou um disco do irmão dela ali no meio das coisas do Jason, que foi quando ela deu aquele estalo ali que ela percebeu que todo mundo conhecia o irmão dela e o Jake mentiu ali pra ela, ela saiu bem irritada. Então parecia que tinha alguma coisa estranha ali. E no final das contas a Rachel achou, a primeira ideia que veio na cabeça dela foi que aquilo ali era coisa do Jason. Só que eu acho que não era o Jason que tava fazendo aquilo, porque ele passou o episódio todo muito mal, muito estranho, muito quieto pra maneira que ele costuma ser. Ele tava bem esquisito. Então eu acho que ele não fez aquilo, ele não tava com cabeça pra fazer aquilo. Então eu acho que pode ter sido qualquer outra coisa. Ou até mesmo a própria Rose que tava enganando todo mundo, que tava se fazendo de santa. E agora ela deu uma grande virada. Então, assim, eu acho que é mais fácil ter sido a Rose do que ter sido o Jason. Mas no final do episódio, depois que todo mundo ferra com a cabeça dele, ele falando que é ele que tá brincando com todo mundo, que tá todo mundo bem irritado com ele, que tá todo mundo em cima dele, ele falando que ele é culpado, que ele é culpado, que ele é culpado direto. Ele acaba indo pro telhado ali, tentando uma tentativa de suicídio. Só que o Dick chega ali pra ele e ele resolve se abrir pra ele, porque ele passou o episódio inteiro ali carregando aquela culpa, aquele segredo que o Bruce falou que ele tinha que contar, que ele não poderia continuar guardando aquele segredo. E o episódio termina ali com ele falando que tudo que estava acontecendo com eles era culpa dele. Aí a gente foi pro episódio 8. Mas assim, antes de começar a falar do episódio 8, eu tenho que falar uma coisa assim, que eu achei muito louca, assim. Porque eu acho, na minha opinião, que foi a sequência de episódios assim. O episódio de flashback com a morte do Garth. O episódio do Superboy. O episódio do sequestro do Jason. Esse episódio 7 e o episódio 8. Eu acho, sinceramente, que o episódio 8 foi um episódio que continuou o flashback que tinha no episódio 5. Eu acho que deveria ter sido episódio seguido.
o episódio 5 e 6 ser o flashback já completo. Eliminar esse episódio 7, que ele foi totalmente desnecessário. Talvez só pegar as partes do que aconteceu na Toei Titã, porque foi, na minha opinião, foi as melhores partes do episódio, porque o resto foi só o Dick lutando ali com ele mesmo. Foi só uma questão muito pessoal pro Dick, mas não acrescentou em nada pra história. Então eu acredito assim, episódio 5 e 6, o flashback. Um episódio do Superboy. Não, o episódio do sequestro do Jason, já pra dar uma sequência. E logo em seguida o episódio do Superboy pra explicar como o Jason foi salvo. Mas esse episódio 7 foi absolutamente desnecessário, na minha opinião. Deixa aqui nos comentários se vocês também concordam comigo. Se vocês gostaram desse episódio 7, porque, pelo amor de Deus, não fez falta, não faria falta nenhuma. Então vamos começar a falar do episódio de continuação do flashback do episódio 5, que é o episódio 8. No episódio 8, a gente tem a continuação do flashback ali com o Jericho já tendo uma amizade com os Titãs, que eu fiquei com muita pena dele, porque ele é muito fofo, ele parece aquela pessoa muito boazinha, muito legal, que não vê maldade em nada, em ninguém, e ele tava ali sendo manipulado por eles, eles estavam ali se fazendo de amigos dele, só que eu também vi um dilema muito grande para eles, porque eles não estavam se sentindo muito confortáveis com aquilo que eles estavam fazendo, só que eles estavam fazendo. Eles não estavam tendo nenhum pudor ali de estar mexendo com uma pessoa inocente para chegar no Slade, porque era essa a intenção, era chegar no Jericho, descobrir como chegar no Slade e pronto, acabou, já era. E foi assim, eu achei muito triste porque acabou um pouco a minha ilusão de herói, né? Porque se a gente for parar pra pensar, os Titãs usaram o frio do Slade. Eu não fazia ideia de como eles teriam feito isso, mas nesse episódio a gente viu que ele realmente foi usado pelos Titãs. Então, o Slade tem toda a razão de estar muito revoltado com eles, de estar querendo vingança. Então, é um daqueles vilões que tem razão de estar muito bravo, de estar muito furioso, de estar querendo sangue de todo jeito. Então, é um vilão que se justifica muito. Porque os Titãs, nossa, eles erraram muito em ter envolvido o filho dele nessa história toda. A gente tem toda a história do Jericho, como ele acabou ficando mudo, porque foram os bandidos que estavam atrás do Slade, que acabaram pegando ele ali e ferindo ele, ele acabou ficando sem a voz. E a gente continua vendo ali a relação dele com os Titãs, que assim, eu fiquei com muita pena dele, mas eu gostei bastante. Teve até um ponto ali em que eu ignorei que ele era um personagem morto já, e eu tive uma pequena esperança de que talvez ele fosse fazer parte da equipe, ele fosse virar um titã, porque ele conseguiu se incluir ali na equipe muito bem, apesar de toda mentira. Ele parecia que ele fazia parte de tudo aquilo. Fiquei com muita pena dele, fiquei com raiva deles até um certo ponto. Aí até que a Dawn resolve ali colocar um ponto final em toda aquela mentira ali e fala pro Dick que eles têm que falar a verdade, que eles não podem continuar mentindo. E o Dick fala tudo pra ele. Ele fala quem é o Slade, o que o Slade fez. Ele fala que ele matou o amigo dele. Ele é sincero com ele. E o Jericho
ele fica do lado deles. Eu achei muito, muito legal isso, porque ele não tem aquele momento de negação, de ai, ele não fez nada disso, vocês são todos uns loucos, vocês não sabem o que vocês estão falando. Então ele ficou do lado deles, foi muito legal isso. Ele questionou, ele sabe que o pai dele não é uma boa pessoa. Então ele não se deu ao trabalho de ter um Chile que fala que o Slade é um santo, porque ele sabe que ele não é. E quando eles contaram aquilo ali, ele acreditou neles. Então eu acho que a partir dali foi melhor porque teve uma sinceridade. Ele sabia que eles estavam contra o pai dele e ele sabia que eles tinham se aproximado dele só por causa do pai dele. Já não tava mais com tanta mentira. Já foi um pouco melhor. A gente descobriu que o Jericho tinha poderes herdados pelo Slade quando ele foi pro experimento lá da colmeia. E ele herdou esses poderes através da herança genética dele. Ele tem o poder de sair da consciência dele e ir pra consciência das outras pessoas, basicamente isso. Só que assim, isso foi usado só pra fazer ele dar a ideia de que talvez ele pudesse fazer parte da equipe, porque de resto eu não vejo a menor importância de colocarem isso na história de que ele tinha esse poder, porque não faz diferença, gente. Não faz diferença nenhuma. Agora, um ponto que me deixou muito intrigada é que a Rose tá buscando vingança pelo irmão dela, ela responsabiliza o pai dela, ela quer ir atrás de quem matou o irmão dela, ela tá muito revoltada com isso. Só que no flashback do irmão dela a gente não vê nenhuma referência a Rose. Aparentemente ele é filho único e a Rose não aparece em momento nenhum. Mesmo que ela fosse filha de um outro relacionamento, ela não deu as caras, ela não apareceu. Então, como que ela tem essa ligação com ele, como eles se conheceram, como ela reconheceu a letra dele lá no meio dos discos do Jason ali. Isso tudo é muito estranho. Se não for explicado isso em algum outro episódio, vai ser um grande furo no roteiro, porque a menina tá louca atrás de quem matou o irmão dela e aparentemente o irmão dela nem conhece ela. Foi muito estranho. Vamos ver se vai ter alguma explicação nos próximos episódios. Só que assim, a gente já tá no episódio 8 e eu acho que não tem mais espaço pra episódio de explicação, episódio de apresentação de personagem, porque daqui a pouco tá chegando o final da temporada e não foi contado nada. A gente sabe que o Slade é o vilão, mas de resto a história tá muito difícil de andar, porque tá tendo episódio de apresentação de personagem, tá explicando muita coisa de flashback, mas o presente, o agora, não tá tendo muita. Não tá, a história não tá andando. Eu espero que para os próximos episódios a história fique um pouco mais. Ganhe um pouco mais de agilidade, porque tá um pouco parado. Voltando a falar do filho do Slade, a gente entende ali o que aconteceu, porque quando o Slade descobre que o filho dele tá se juntando com os titãs, ele tenta ali ainda fazer alguma coisa, ele tenta manipular ele ali pra fazer ele se afastar deles. Então ele chama ele pra uma conversa e ele fala isso pros titãs. Ele vai lá e fala que o Slade chamou ele pra uma conversa e ele pede a permissão do Dick ali pra ver se ele pode ir falar com o pai dele. Eu achei muito legal. Eu acabei ficando com mais pena ainda dele porque ele tem esse respeito todo pelo Dick. No final das contas ele tava. A ideia principal dele era simplesmente usar ele. E ele tinha um carinho por ele, ele tinha um respeito.
tão grande por ele. Eu fiquei com muita pena dele esse episódio inteiro. Mas enfim, ele pede a autorização do Dick. O Dick fala que ele pode ir lá pra esse encontro. Só que nesse meio tempo, assim, a dona descobre pra quem foi aquele tiro que matou o Garth. Ela descobre que foi pra Gillian, aquela outra amazona que tava acompanhando ela. Aí um pouco depois ela recebe uma mensagem da Gillian e ela vai ao encontro dela, só que quando ela encontra ela, ela já está morta pelo Slade. E eles têm uma luta ali, ele acaba ferindo a dona. E isso acaba causando sérios efeitos colaterais. Porque o Slade vai lá pro encontro com o Jericho. E eles conversam ali, ele tenta fazer ele mudar de ideia. Só que nisso o Dick vai atrás do Slade. Ele vai atrás dele por conta do que aconteceu com a dona. Porque ele fala lá pro Jericho que ele machucou um dos amigos dele de novo, que ele tinha que parar aquilo. E eles começaram a lutar ali com o Jericho no meio. E eu falei, isso não vai dar certo. Eu já vi qual vai ser o problema. Nossa, a gente vai, pelo amor de Deus, gente, para de fazer isso com esse menino no meio do caminho. E no final das contas, depois que o Dick já tá todo ferrado ali no chão, o Slade ali por um reflexo acaba machucando o filho dele, acaba matando o filho dele. E é essa a culpa que o Dick carrega de ter envolvido o Jericho nessa coisa toda que eles passaram o episódio inteiro nesse dilema de afastar ele, de não deixar ele se envolver muito nessa treta deles com o Slade. Mas é essa culpa que ele carrega. Eu só não entendo uma coisa assim, gente, porque o Dick ele não tomou essa decisão sozinho, ele não teve esse plano sozinho, não foi uma coisa só do Dick. No final do episódio, quando todo mundo vai embora ali, gente, parece que foi um grande plano só do Dick, só o Dick fez as coisas erradas. E não foi isso, foi uma coisa de todo mundo. Eu achei muito errado todo o peso dessa culpa ficar em cima dele. Mas, enfim, foi uma coisa que eu achei muito errada. E outra coisa, gente, que assim, poderiam ter usado os poderes dele, né? Ele poderia, sei lá, ter transferido a consciência dele pro Slade e ter feito ele parar de lutar ali. Ele poderia ter feito alguma coisa para impedir que aquela luta fosse tão trágica. Mas enfim, né? Foi esse o episódio 8. Eu não sei se a gente não vai ter alguma grande surpresa mais pra frente. Porque não sai da minha cabeça que eles perderam alguns minutos do episódio pra mostrar esses poderes do Jericho. Então, eu não sei. A gente pode ter alguma surpresa. Talvez ele não esteja morto. Talvez seja ele que esteja fazendo aquela brincadeira ali na torre. Se for isso, o episódio 7 vai ser considerado um pouquinho melhor. Talvez um pouquinho mais agradável, se for isso. Mas eu não sei. Vamos esperar pra ver. Porque eu queria muito que eles voltassem a ter mais confiança entre eles. Só que nesse episódio 7 eles estavam brigando muito, eles estavam se desentendendo muito ali quando eles chegaram à conclusão equivocada de que era o Jason que estava fazendo tudo aquilo. Então eu não gostei muito disso, eu fiquei bem chateada. Eu queria ver eles trabalhando em equipe para derrotar o Slade. Eu espero que no próximo episódio seja isso, que eles já se unam mais pra derrotar o Slade, porque, gente, a temporada
daqui a pouco acaba. E se ninguém dá um jeito nisso, vai ser a segunda temporada de Titãs em que todo mundo só ficou brigando o tempo inteiro. Então eu espero que as coisas melhorem no episódio 9. E é isso, gente. Esse é o resumo do episódio 7 e 8 da segunda temporada de Titãs. Deixe seus comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Se inscreve se não for inscrito. Deixa um like nesse vídeo para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E é isso, gente. Lembrando que os episódios de Titãs serão sempre duplos, porque eu tô com sério problema para encontrar a legenda. Se por acaso eu conseguir achar a legenda do episódio 9 rápido, eu posso fazer um vídeo só pro episódio 9. Caso contrário, caso eu encontre a legenda do episódio 9 muito em cima do episódio 10, eu vou deixar juntar os dois episódios e vou fazer vídeo, porque de todas as séries que eu tô acompanhando, a de Titãs, a legenda de Titãs tá demorando demais pra sair. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!